O ABC Paulista foi, por décadas, o coração industrial do Brasil, berço de lutas operárias e transformações políticas. A região vive hoje os impactos da desindustrialização. Esse documentário percorre suas ruas, fábricas e memórias para entender como o trabalho moldou e continua moldando a vida de milhares de pessoas. Ao longo do século XX, ocorreram várias modificações na própria dinâmica do capital, que influenciaram e acentuaram o processo de desindustrialização do ABC. Bom, a industrialização da região, ou pelo menos a industrialização mais impactante da região, ocorreu a partir dos anos 50. E ela não foi produto exclusivo nem principalmente da ação do Estado brasileiro, nem foi produto exclusivo principalmente da ação do empresariado nacional. Houve um investimento muito grande aqui na região de empresas internacionais, empresas multinacionais. Portanto, no momento em que houve a industrialização, o capital estrangeiro teve grande iniciativa. Posteriormente, houve uma mudança na dinâmica do capitalismo internacional, seja com o crescimento do peso do capital financeiro, seja com a relativa desindustrialização em alguns países centrais, seja com a transferência de empresas para outros países, a busca de mão de obra, seja com um processo de aumento da produtividade que levou a desmonte parcial ou total de algumas empresas. Então, tudo isso junto e misturado acabou contribuindo para a desindustrialização parcial aqui da região. E o problema é que, entre um momento e outro, não houve uma iniciativa do Estado brasileiro no sentido de garantir que a dinâmica econômica fosse centrada no território nacional. Houve um papel muito grande, muito negativo do capital estrangeiro, mas a responsabilidade política disso é da classe dominante brasileira. Quando eles vieram, aplaudiu e não adotou medidas para garantir que aqui tivesse uma dinâmica industrial autônoma. Nas últimas 2 semanas, não se vende praticamente nada. O volume de negócios é tão pequeno que não chega a 5% da média dos últimos 6 meses. Sem dúvida nenhuma, né, quando se tem a abertura da economia, logicamente as empresas da região ela passam a competir a nível mundial, né? Então isso sem dúvida ela tem que aprimorar ali principalmente o seu material e a competição é maior, né? Muitas vezes o custo de produção que se tem aqui, às vezes até por você não ter um desenvolvimento tecnológico ainda muito grande, então quando vem uma abertura, principalmente da forma com que foi, né? Nós tínhamos aí até no final dos anos 80 aqui, principalmente na questão automobilística ali, praticamente 4 montadoras. E no governo Collor foi feita essa abertura de mercado com a globalização, então hoje a gente tem mais de 20 montadoras, né? Isso, sem dúvida nenhuma, impacta não só nas indústrias, mas na economia regional também. O ponto de partida é um endividamento feito especialmente durante a ditadura militar para concluir a industrialização, esse era o argumento. Foi um endividamento feito de maneira muito dependente, com taxas de juros flutuantes, com dívidas sendo contraídas para finalidades inadequadas. E quando ocorre a chamada crise da dívida, o Brasil abre um período de crise interna muito aguda, que vai ser nos anos 80, em que a classe dominante brasileira, inclusive, muda de postura em relação ao tema do Estado e do capital estrangeiro, e aceita a condição de primária exportadora de novo. Esse processo começou nesse momento, ou seja, começou ainda nos anos 70, sob a forma de empréstimos massivos, se aprofunda no final dos 70 e durante os 80 na forma de crise da dívida e se consuma com a decisão do governo Itamar e Fernando Henrique de aceitar o tal Plano Brady, que na prática engata o Brasil no sistema especulativo internacional. Portanto, é uma obra e graça dos governos neoliberais, do Collor, do Itamar e especialmente do Fernando Henrique.
A desindustrialização do ABC não significou apenas o fechamento de fábricas, mas foi um fenômeno transformador da vida e da identidade de uma região construída pelo trabalho operário. E houve uma mudança na população de algumas cidades, em que você começou a ter a construção de prédios, residências de alta renda ou de setores assalariados, ao mesmo tempo que a classe trabalhadora tradicional estava diminuindo de tamanho. Houve um perfil novo aqui na região e teve como resultado principal a redução da classe trabalhadora tradicional e o crescimento dos setores médios, de um lado, e de setores muito empobrecidos e desarticulados dos processos produtivos, de outro lado. A desindustrialização foi também simbólica e social, pois causou uma perda de pertencimento e oportunidades. O trabalhador se sentia integrante de uma categoria profissional, com habilidades específicas, das quais ele tem ou tinha orgulho, e ademais integrante da classe trabalhadora. Sim. Esse processo de desindustrialização precoce e uma desindustrialização completamente desorganizada que o país viveu, tem como um dos seus subprodutos a transferência de uma parte da classe trabalhadora nova, ou seja, que ainda não atingiu esse nível de profissionalização, para um tipo de emprego desclassificado do ponto de vista profissional, ou seja, para empregos, para atividades que não têm esse peso de profissionalização, de técnica, de pertencimento que havia entre os gráficos, os químicos, os metalúrgicos. Então, assim, há uma perda que é profissional e naquelas regiões, como é o caso do ABC, onde tem uma conexão muito forte entre o território e o trabalho, essa perda também digamos assim, você perde esse vínculo ou muda a natureza do teu vínculo emocional, cultural com a região. E vejam que esse é um fenômeno que mais cedo ou mais tarde vai pegar São Paulo como um todo, né? São Paulo mudou a sua matriz produtiva, cresceu brutalmente o peso do agro e do setor de serviços aqui na região. Então aquela coisa que o paulista tinha, ela é desmontada pelos próprios integrantes da classe dominante, a maioria deles nascidos, criados e enriquecidos no estado de São Paulo. Então, sim, tem um efeito ruim, na minha opinião. Porque eu acho que esse tipo de, digamos assim, de identidade que mistura região com trabalho, com profissionalização, com cultura, é muito boa. Ela é útil para dar liga na sociedade. Se a gente for olhar com pessoas aí com mais de 25 anos, como vamos dizer, é o meu caso ali também, ela se dá ali em torno ali de 50% a 60%. Para ter uma ideia, na empresa que eu ainda sou funcionário, meu salário hoje é em torno de R$8.000. Um trabalhador que entra lá hoje, ele entra ganhando R$2.500. E ele, se ele ficar lá o mesmo período que eu estou lá praticamente há 29 anos, ele não vai chegar nessa mesma condição salarial. Talvez o máximo que ele pode chegar ali com muito tempo é em torno de R$5.000. Então é uma defasagem ali muito grande, que muitas vezes ali beira 50%, em alguns casos até 60%. O sindicalismo, forte, consolidado nos anos 90, mudou como consequência da desindustrialização e do avanço da tecnologia, substituindo operários na linha de produção. Na realidade, a média de sindicalização nossa, ela ainda continua, né? O que reduziu muito e drasticamente ali foi o número de trabalhadores, né? Foram os postos de trabalho, em função de várias situações, com a questão da implementação da tecnologia, que foi drasticamente, reduziu vários postos de trabalho, e também com a evasão de algumas empresas aqui da região, né? A média de sindicalizado a gente sempre manteve ali na média de 30%, 40%, mas o número absoluto ele reduziu bastante, né? A nossa categoria aqui, para ter uma ideia, até 2010, 2011, nós tínhamos 27 mil metalúrgicos na região de Santo André e Mauá. Hoje nós temos 17. Então foram 10 mil postos de trabalho só nesse período, aí, em torno de 14, 15 anos, que ou deixaram de existir em função até da implementação tecnológica, a robotização de algumas linhas de produção e também a mudança de algumas empresas da região.
O movimento sindical ele falhou muito nos últimos anos. Ele falhou de que forma? Se criava sindicato um atrás do outro. Hoje você tem no Brasil, em média, você tem em torno de 18 mil sindicatos, né? E aí muitas vezes você tem os sindicatos que são combativos, aqueles sindicatos que vão lá, que negociam, que muitas vezes o trabalhador reconhece, o trabalhador acaba se associando ao sindicato até por essa história de luta, e você tem sindicatos aí que muitas vezes, se você perguntar para o trabalhador daquela categoria, ele não sabe nem quem é o presidente do sindicato, nem quem é a diretoria, nem onde fica o sindicato. Aí, quando algum sindicato desse acaba se envolvendo, eles generalizam como se fosse todo o movimento sindical. Mas, infelizmente, muitas vezes a grande mídia não vem aqui querer... O que o sindicato negocia para o trabalhador? Quais os benefícios que ele tem de uma convenção coletiva? Diante de tudo isso, o que podemos prever para o futuro do ABC Paulista? O que vai ser o ABC daqui a 20 anos depende de quem vai ganhar a eleição no final do ano que vem, e depende do que vai fazer quem ganhar a eleição. Se ganhar uma candidatura cavernícola, vai ser do que nós estamos para pior. Se o Lula for reeleito na verdade não ou, se o Lula for reeleito e implementar uma política de industrialização acelerada, é possível daqui a 20 anos o ABC retomar o papel que já teve, de um dos polos do desenvolvimento industrial do país. Mas isso não está garantido. Você pode ter a reeleição do Lula sem que isso seja acompanhado de um processo de reindustrialização acelerada. Isso depende da correlação de forças na sociedade, depende de como vai ficar o Congresso Nacional, depende de como vai ficar o comportamento da esquerda, depende de como vai ser a mobilização. E nesse sentido, aí falando do sindicato, dois sindicatos, especialmente os sindicatos metalúrgicos do ABC, mas outros aqui que são fortes, eu acho que eles jogam um papel exatamente para definir ou contribuir na definição de que tipo de resultado a gente pode ter em 2026. Se vai ser um resultado ruim ou bom, e se for bom, se vai ser bom ou se vai ser ótimo. Seria muito importante que os sindicatos e, digamos assim, a militância de esquerda, a cidadania progressista aqui da região, entrasse nessa batalha para que a gente tenha um segundo mandato do Lula com uma perspectiva mais de reformas estruturais e de mudança da matriz produtiva do país. Quer dizer, não dá para a gente chegar daqui em 2030 e o Brasil estar como ele estava em 1930, uma nação primária exportadora. Vai ser um desastre se isso acontecer. Então, essa questão que você me pergunta está em aberto. Eu acho que o sindicato poderia jogar um papel importante, ajudando a forçar esse debate. Seja pela influência que tem sobre o Lula, como um sindicalista, especialmente um sindicalista metalúrgico, seja por ele ser aqui da região. Enfim, tem muita coisa a ser feita agora, nesses próximos meses, que vai definir o que vai acontecer. Hoje, infelizmente, eu vejo com muita dificuldade, eu não vejo essa possibilidade. O que eu vejo que a gente tem que brigar é pelo menos para manter o que temos, né? Pelo menos para manter o que tem. Se nós pegarmos ali a região de Mauá, a gente ainda tem o polo industrial do Sertãozinho, o polo petroquímico do Capuava. Logicamente, a gente está atuando nos governos para que aquilo ali não venha a ser área mista, né, e comece a construir principalmente moradias lá. Acho que moradia se constrói, tem que construir, tem a necessidade, mas em outro lugar não juntam empresa, porque é aquela situação, você tem uma empresa, você constrói uma moradia ali, daqui a pouco a empresa tem que sair porque está afetando a moradia. Agora, em Santo André, como eu falei, hoje a gente não tem mais um polo industrial, infelizmente isso acabou, né? Tanto no hino da cidade, como o hino da cidade fala, gigantesco viver industrial, né? Onde que está isso?